Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Esse é o desejo do meu coração. Essas são as minhas orações. Que tudo esteja na santa paz na vida de cada um de vocês. Amém? Obrigado por mais um dia, por mais uma noite. Você estar aqui, né? Para a gente compartilhar algo da palavra do Senhor nesse dia. Espero que essa palavra venha edificar as nossas vidas. Que essa palavra venha nos mostrar o quão grande é o amor do Senhor para conosco. Amém? Então hoje eu queria compartilhar com vocês algo que está escrito lá em Mateus 9, no versículo 9. Eu vou ler do 9 ao 12. Amém? Vou ler um trechinho um pouquinho maior, mas para a gente entender e ficar mais fácil para a gente compreender aquilo que nós vamos conversar aqui. Tá ok? Então diz assim, Mateus 9, 9. Jesus saiu dali. Estava continuando aqui o que estava acontecendo, né, anteriormente. Então diz assim, Jesus saiu dali. No caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Amém, meus queridos? Então, em primeiro lugar aqui que eu queria compartilhar com vocês é uma coisa maravilhosa, uma coisa que se não aconteceu na sua vida ainda, eu creio que vai acontecer e eu creio que pode ser essa a oportunidade do chamado do Senhor na sua vida. Eu já fui chamado pelo Senhor, o Senhor já me chamou e é muito interessante aqui que o texto fala que era um cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos. E eu olho para a minha vida e quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava buscando como será que Jesus me chamou? Qual era o adjetivo? Como que Jesus, será que ele olhou para mim e me chamou, Everton, você é isso? Como será? E como será que o Senhor Jesus está olhando para você hoje? Como será que o Senhor Jesus te chamou? Ou como será que o Senhor Jesus vai te chamar? Assim eu creio que talvez você ainda, se você não conheceu a Cristo, se você não recebeu esse chamado, eu creio que pode ser hoje, pode ser agora, você ser chamado pelo Senhor. E não importa aquilo ao qual o Senhor o chame, isso é só um detalhe, mas o mais importante é o chamado do Senhor. Aqui Mateus era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos não era bem visto na sociedade. O cobrador de impostos não era uma pessoa muito querida naquele tempo. E então aqui ele levou o rótulo nesse texto de cobrador de impostos. E Deus, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus o chamou. O próprio Senhor Jesus encontrou com ele na sua caminhada e chamou Mateus. E Mateus largou tudo e foi seguir Jesus. E a palavra fala que naquele mesmo dia Jesus foi jantar na casa de Mateus, após Mateus ter sido chamado por Jesus. Mateus convidou Jesus e Jesus foi jantar. Jesus esteve na casa de Mateus. E ali aconteceu algo muito interessante, que acontece muito na nossa vida. Quando o Senhor Jesus vem nos chamar, Ele nos chama. E muitas vezes acontece que aquilo ao qual nós éramos, aquilo ao qual nós fazíamos de errado, isso traz um rótulo para nós. Isso muitas vezes marca a nossa vida. Ah, o Everton era isso, o Everton era aquilo, o Everton fazia isso, o Everton fazia aquilo. E quando o Senhor Jesus nos chama, as pessoas tendem a dizer, como pode? Se o Everton fazia isso, fazia aquilo, hoje ele está seguindo Jesus? Isso é a coisa mais normal, porque isso aconteceu aqui nesse texto. Os fariseus, as pessoas estavam
perguntando para o discípulo por que Jesus estava na casa do cobrador de impostos e por que agregou tantas pessoas. O texto fala aqui que apareceram outros cobradores de impostos, outras pessoas de má fama seguiram, foram até a casa, porque a presença do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus faz, aquilo quando Ele transforma uma pessoa, o resultado é tremendo. O Senhor Jesus deixa rastro para todos os lados. Quando o Senhor Jesus nos transforma, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, quando o Senhor Jesus nos chama para uma liberdade de vida, Ele também chama muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas que às vezes olham só com um olhar de acusação. Sim, é verdade. Tem pessoas que não estão preocupadas, não ficam felizes de nós termos aceitado Jesus, ou se vamos aceitar Jesus, ou como está a nossa caminhada com Cristo. Tem pessoas que não ficam felizes com isso. É verdade. Tem pessoas que ficam bisbilhotando, tem pessoas que ficam só querendo saber, cochichando, só falando mal. Ah, mas o fulano fazia isso, ah, mas o fulano fez aquilo, agora porque ele aceitou a Cristo, agora ele está se achando. E isso não é verdade. Na verdade, nós precisamos entender que o chamado do Senhor para a nossa vida, ele vem para nos transformar. E isso que é o mais interessante, porque aqui no final, no versículo 12, o Senhor Jesus deixa claro para a gente qual é a intenção desse chamado e como eu e você devemos pensar sobre esse chamado, como eu e você devemos entender a nossa vida, como nós estamos caminhando com o Senhor, qual tem sido a nossa caminhada, qual tem sido a nossa vida diante do Senhor. E o que nós, olhando para esse texto, podemos tirar de lição, podemos aprender hoje com esse texto, que o Senhor Jesus tem um chamado para mim e para você. Para mim, Ele já me chamou. Eu não sei qual foi o adjetivo que Ele me deu, não sei como Ele me chamou, não tem como eu saber. Mas Ele quer te chamar, Ele quer ter um encontro com você, Ele vai te chamar. Ele vai chamar você primeiro pelo seu nome. E talvez as pessoas vão dar um rótulo, vão falar, ele era o fulano que bebia, ele era o fulano que praticava isso, que fazia aquilo. Não importa, isso é só um rótulo, é só um nome. O mais importante é que o chamado do Senhor nos alcance e que eu e você ainda possamos dar essa abertura para o Senhor. Que o Senhor continue nos chamando a viver novas experiências com o Senhor. Talvez ainda você não viveu a experiência de aceitar a Cristo, mas que você possa viver essa experiência e cada dia depois da sua vida você possa viver novas experiências com o Senhor. Que não pare só no aceitar a Cristo, no primeiro chamado, no primeiro amor, mas que continue, que persevere, que você continue caminhando com Cristo, vivendo novas experiências. E o que nós temos que aprender aqui, que eu acho que nós devemos observar, é aquilo que o versículo 12 fala. Eu vou ler novamente para a gente entender. O versículo 12 diz assim: Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim aos doentes. Meu amado, eu me considero um doente. Eu me considero uma pessoa que estou com deficiência. Eu me considero uma pessoa que necessito de milagre na minha vida. Por isso, por eu ter esse pensamento, por eu ter esse entendimento, é que o Senhor Jesus vem. Porque se eu achar que eu já sou superior, eu vou estar agindo igual os fariseus. E por que Jesus não chama os fariseus? Porque os fariseus não querem aceitar a Cristo. Os fariseus querem ficar de fora, só bisbilhotando. Quer ficar de fora, só trazendo conversa fiada. Mas o Senhor Jesus hoje quer nos chamar para mostrar para nós que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle para tudo, que Ele quer trazer uma liberdade para nossas vidas, Ele quer nos fazer livre, Ele está nos chamando hoje. Hoje é o chamado do Senhor para a nossa vida. Que eu e você possamos entender que nós necessitamos de saúde, necessitamos do médico dos médicos, necessitamos do nosso Redentor, do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos entender desesperadamente que nós precisamos de Cristo. Porque senão nós vamos estar igual os fariseus, criticando, só observando, só acusando, só fazendo perguntas inoportunas. Qual tem sido a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude a partir de agora? Nós vamos ser aquele que atendeu o chamado do Senhor, que o Senhor Jesus chamou Mateus, que era cobrador de impostos, uma pessoa que não era querida, uma pessoa que não era bem vista na sociedade. Jesus o chamou, foi para a casa dele, teve comunhão com ele, participou com ele ali do jantar, levou outras pessoas viram aquilo, outras pessoas que eram talvez do mesmo ramo do que Mateus, e Jesus pôde ali fazer um milagre, que é o milagre da salvação, o milagre da conversão, a mudança de um caminho, a mudança de uma mente, a mudança de um coração. E esse é o maior milagre que o Senhor Jesus pode fazer e quer fazer na nossa vida. Basta nós deixarmos. Seja hoje como um primeiro dia, se nós estamos aceitando a Cristo, ou talvez no nosso caminhar, que nós venhamos viver coisas novas com o Senhor. Que hoje seja o dia que nós venhamos viver coisas novas e entender que somos doentes e precisamos da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, queria compartilhar essa palavra com vocês, que falou muito ao meu coração. Na verdade, essa palavra ela é riquíssima, tem tantas coisas que nós poderíamos falar nesse texto, mas eu queria me atentar nisso que nós falamos hoje, o chamado do Senhor e as nossas atitudes, e entendermos que nós precisamos de Cristo. Amém? Então que eu e você possamos ficar com essa palavra no nosso coração, que possamos praticar essa palavra, e você aí na sua casa tenha curiosidade de ler novamente do versículo 9, ou 12, ou até mais, ou antes, que você tenha curiosidade, para que o Espírito Santo possa te revelar coisas novas, coisas melhores, amém? Daquilo ao qual nós falamos aqui. Amém, meus queridos? Então, Deus abençoe vocês, eu agradeço por essa oportunidade, mais um dia estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado, que todos vocês fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.